Olá, meninos e meninas do nono ano, beleza? Tudo de bom? Tudo de boa? Então, continuamos de pandemia, mas estamos retornando com o vídeo número 7, depois do recesso, beleza? Então tá. Antes, só para dar uma explicaçãozinha aí, deu um probleminha com o número de aulas. A gente vinha, quando começou o recesso, nós estávamos na aula 26. Mas aí eu fui atualizar o RCO, que é o livro de chamada, e deu um dos encontros ali. E aí eu tive que acertar isso, e na real, hoje, esse vídeo é a aula número 20, tá? Vai dar um descontrole, mas isso pra você não tem nada, esse é só um controle meu interno, meu controle interno. Pra você não tem problema, porque o conteúdo de vocês está seguindo normalmente o planejamento. De boa? Então não espante ali com o número de aula. Ué, tava na 26, agora é 20? É porque deu esse desacertinho ali, mas isso é só uma questão interna minha. Beleza? Para vocês, sem problema. Beleza? Então tá. Vamos que vamos. Nós estávamos falando, quando entramos no recesso, nós iríamos entrar no tema da era de Getúlio Vargas. A gente tinha trabalhado a República, né? Com a proclamação da República. E aí vínhamos com a República, né? Aí agora vamos entrar então na era de Getúlio Vargas, 1930. Beleza? Aí a gente já teve algumas aulas sobre isso, né? Mas aí eu vou preparar esse vídeo de hoje para dar uma ligeira revisão desse tema que nós já vimos. E aí eu listei aqui, deu mais ou menos 26 itens que a gente vai passar um por um agora, explanando para vocês, ampliando mais um pouco essa explicação. De boa? Vamos lá? Olha, eu espero que vocês, todas as aulas, essas aulas já estão disponíveis lá no Classroom, né? Então eu espero que vocês, que nem a gente anotava em sala de aula antes, que eu escrevia no quadro, lembra? Que vocês também façam a mesma coisa aí. Peguem lá e copiem as aulas lá no caderno, para não ficar sem matéria. Beleza? Sejam organizados. Aliás, o que não falta é tempo para todos vocês estar organizados agora. A não ser que vocês assumiram todo o serviço de casa, estão tratando a mãe de vocês como uma rainha, ou um pai como um rei. Eles ficam sentados no sofá, vocês que estão limpando tudo, né? A casa, arrumando a cama. Beleza? Fazendo comida, indo ao supermercado. É vocês que estão fazendo isso? É? Beleza. Limpando o banheiro. É isso? Tá bom. Mas mesmo assim, ainda, mesmo fazendo tudo isso, ainda vai sobrar tempo para vocês fazerem as suas matérias. Não se esqueçam, todas essas aulas estão disponíveis no Classroom. Quem não tiver acesso ao Classroom, já expliquei isso para vocês aí para trás. Falem comigo, que eu mando através do e-mail. Se vocês quiserem pegar na escola. Não vão na escola para não ficar saindo de casa, não é isso? Fala comigo, manda um e-mail que eu mando no e-mail para vocês. Vamos se acertar nisso, beleza? Então vamos lá. 26 itens da era de Getúlio Vargas. Número 1. Getúlio Dornelles Vargas. Este era o nome completo de Getúlio Vargas. Getúlio Dornelles Vargas. 2. Ele nasceu na cidade de São Borjas, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu na cidade de São Borja, no Rio Grande do Sul, no dia 19 de abril de 1882. Ele nasceu no dia 19 de abril de 1883. 3. Faleceu na cidade de Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 1954. Ele se suicidou. Ele se suicidou.
Item 4. Ele era um advogado, militar e político brasileiro. 5. Foi líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha. Lembra aquela república que nós estudamos lá? Foi proclamada a república, veio os primeiros presidentes, tá? Aí já estava no 13º presidente, que ele depois quer dizer o seguinte, tirou, né? Então o item 6 é depondo o seu 13º e último presidente da República Velha. O nome dele era Washington Luiz. Já viram o nome de rua com o nome desse cara? Então tá. Foi o presidente que Getúlio Vargas ajudou a tirar do poder. Bom, se o cara estava no poder e alguém tirou ele, um grupo tirou ele, então isso quer dizer que foi um golpe de Estado. Não foi militar que tirou ele, foi o povo, entre aspas, esse grupo aí do Getúlio que tirou ele, depois dele. Bom, a gente vai explicar então como é que isso aconteceu. Vou tentar explicar rapidinho. Bom, item 7. Ao depor o presidente Washington Luiz, o Getúlio Vargas também impediu que já tinha um presidente eleito para assumir, que era o Júlio Prestes. Esse presidente foi eleito no dia 1º de março de 1930. O Getúlio Vargas, depois o Washington Luiz, ele automaticamente impediu que o Júlio Prestes assumisse. É claro que essas coisas não aconteceram. Havia uma grande confusão no país, grande diz-que-diz, mesmo porque era difícil a comunicação. Não é que nem hoje que é tudo tão fácil. Acontece uma coisa aqui agora, todo mundo já sabe nos minutos seguintes. Naquele tempo a comunicação era muito difícil. Rádio era muito difícil, tá? Então as coisas se aconteciam numa região para depois de passar para outra, demorava todo mundo ficar sabendo disso. Então as coisas acabavam virando tudo muita fofoca, muito diz que me diz, muita mentira. Número 8. Nós já escrevemos um texto sobre breves informações sobre Getúlio Vargas. Vocês já têm isso no caderno. Então algumas das informações que estão aqui, vocês já sabem. 9. Quando Getúlio então assume o Brasil, éramos um país de quase que totalmente analfabetos. Acho que 90%, ou talvez até mais de 90% da população brasileira não sabia nem ler nem escrever. Eram poucas pessoas que sabiam disso. 10. Existia a lei do cangaço no Nordeste. E aqui no Sul, número 11, existia a lei do jagunço. Ou seja, o país parece que não tinha justiça. A justiça só pertencia aos poderosos. E era uma tremenda bagunça e insegurança, né? Não tinha leis de proteção à pessoa humana. 12. Getúlio Vargas morava no Rio Grande do Sul, então. Vocês nasceu em São Paulo e morava no Rio Grande do Sul. E aí, como ele estava discordando, ele e mais outras pessoas, discordando desse presidente lá no Rio de Janeiro, pois naquele tempo a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, então ele resolveu fazer uma marcha, sair do Rio Grande do Sul e tomar o governo no Rio de Janeiro. E ele aproveitou uma rota que tinha, naquela época, feita pelos tropeiros, tinha sido feita pelos tropeiros, que era a famosa rota, o caminho do Viamão. Viamão é uma cidade no Rio Grande do Sul, que os tropeiros pegavam gado no Rio Grande do Sul para levar para uma cidade chamada Sorocaba, em São Paulo. Lá tinha uma grande feira de gado. O Rio Grande do Sul sempre produziu muito gado, né? Então eles levavam esse gado tocando a boiada, por isso que existe
muita música de caipirada, de sertaneja, que fala disso, é porque existia isso mesmo, o gado era tocado pela estrada. E esse caminho do Viamão, ou Rota dos Tropeiros, ele passava por aqui, pelo Paraná. E aí eu vou lá para o item 13, que fala assim, ó, quando ele sai por essa rota para chegar no Rio, ele passa por Ponta Grossa. Está no item 13, aqui no Paraná. Tem foto no seu livro sobre, nós fizemos um trabalho sobre isso, sobre essa passagem dele em Ponta Grossa. Já pedi nas aulas para trás. 14. Sengés é uma cidade aqui no Paraná. Do outro lado do rio de Itararé é São Paulo. Então Sengés fica na divisa entre Paraná e São Paulo. No meio tem o rio Itararé. E foi exatamente aí aonde Getúlio chegou. Saiu do Rio Grande do Sul, passou aqui por Ponta Grossa e ficou nessa cidade chamada de Itararé, na divisa de Paraná com São Paulo. Do lado de cá é a cidade de Sengés, do outro lado a cidade de Itararé, no meio o rio Itararé. Bom, aí vai acontecer o seguinte, preste bem atenção aqui que Getúlio só chegou até ali. Preste atenção. O item 15. Como eu falei para vocês que a comunicação era difícil. Só tinha muito lentamente ainda e muito ruim. Tá vendo que tá tocando aqui, ó? É um rádio. Então, o rádio, às vezes, por ondas, ele era muito difícil de se atingir o que você queria, entendeu? Então, as notícias aconteciam mais no boca a boca. Aí quando você conta uma história para uma terceira pessoa, a história já sai deformada, né? E no fim, quando vai chegar 10 pessoas depois, aquilo já virou só uma fofoca, porque a história original já não é mais daquele jeito. Não é mais ou menos assim? Você conta uma história para uma pessoa, a pessoa conta para outra, que conta para outra e deturpa a história. E mesmo assim demora. Então o que vai acontecer? Item 15. Tropas simpáticas do grupo revolucionário liderado por Getúlio Vargas e os esquadrões fiéis do presidente Washington Luiz ia culminar com um confronto sanguinário, era o que todo mundo esperava, nessa cidade de Itararé, certo? Cada um pensava de uma coisa, um defendendo o presidente Washington Luiz e a outra turma que estava com Getúlio Vargas. Item 17. O confronto inevitável ocorreu mais no boca a boca, como eu já disse, por causa da falta de comunicação. O 17. Os dois exércitos marchavam para um encontro um com o outro e cada um pensando o pior do outro. Vejam que aquele tempo era o exército não era tão grande, as lutas eram quase que corporal, um combatia vendo o outro, né? Se atacavam de frente. Era só a luta por terra ali naquela região, para aquele momento ali. Aí o que vai acontecer? Os boatos, o item 18, os boatos começaram a chegar às trincheiras. Eles davam conta de que o movimento revolucionário ganhara a simpatia do povo. O presidente fora deposto. Então veja só, o povo começou a aderir, o povo começou a apoiar o Getúlio Vargas. E as notícias que chegaram é que o presidente tinha sido tirado do poder. 20. As tropas leais ao governo estavam desertando, ou seja, aquele exército que estava defendendo o presidente Washington, de repente começaram a passar para o lado do Getúlio Vargas. Olha que coisa. Eles começaram a sair do exército, quer dizer, desertar do exército e passar a apoiar o Getúlio Vargas. E outros
debandaram. 21. Assim, o terrível e tão anunciado encontro não aconteceu. Então toda aquela guerra, toda aquela batalha que estava sendo anunciado que ia acontecer lá em Itararé, acabou não ocorrendo. Não ocorrendo. E, é claro, se o exército que ia defender o presidente Washington resolveu debandar e não atacar o Getúlio Vargas, Getúlio Vargas, então, ficou como o vencedor dessa batalha. 21. Como não aconteceu esse terrível, esse encontro anunciado, Getúlio Vargas, então, é dado como o grande vitorioso e ele assume o Brasil. 22. Ele assume o Brasil e inicia sua administração no Brasil. Então agora eu vou pontuar algumas coisas que foi feito dentro desse período de Getúlio Vargas. 22. Foi na administração de Getúlio Vargas que a CLT foi criada. CLT. Pergunte para sua mãe, para o seu pai, para o seu avô, para as pessoas que moram com vocês aí, o que é CLT? É a coisa mais importante que eles têm hoje. Toda pessoa que trabalha guiado pela CLT. CLT quer dizer Consolidação das Leis do Trabalho. Veja, até então não tinha essa lei trabalhista. É a partir daí que Getúlio Vargas é considerado o pai dos pobres. Porque quando ele vai começar a regulamentar o trabalho, certo? Ele vai resolver a situação daquelas pessoas que não tinham segurança. Aí olha assim, além na CLT, a consolidação da lei do trabalho vai trazer salário mínimo, de repente vai estabelecer. Ninguém pode ganhar menos de que tal. Até hoje tem essa lei por causa dele, foi ele que criou. Ele estabelece o salário mínimo. Antigamente era uma bagunça. O patrão pagava quanto ele queria para o empregado. Ele não era obrigado a seguir lei nenhuma porque não tinha. Então é ele que vai criar essa lei, essa carteira profissional, vai criar a carteira profissional. Ele vai criar as férias. Ele vai limitar as horas de trabalho. Antigamente você trabalhava quanto o patrão queria. Ele estabelece as 8 horas de trabalho e que se trabalhar mais é hora extra. Ou seja, ele vai instituir a justiça do trabalho, a justiça trabalhista, certo? 23. Ele cria um departamento de informação. Lembra que eu falei que era deficiente a informação? Então ele cria um departamento de informação. E através do rádio, o grande programa para o país era um programa chamado A Hora do Brasil, que era a hora que ele usava do microfone para falar com todo o Brasil. Todo mundo ficava esperando esse programa. Acho que ele era obrigatório, todas as rádios. Às 7 horas da noite, em qualquer lugar do Brasil, tinha que ter esse programa, A Hora do Brasil, que era a hora que Getúlio aproveitava para ir falar com o Brasil, falar com o povo. E, claro, se era uma rádio controlada pelo governo, só saía as notícias que o governo queria dar. Correto? Tudo era fiscalizado pelo governo. Por isso que era uma ditadura. Tudo era controlado pelo governo. 24. Durante esse período desse governo do Getúlio Vargas, não vai dizer assim, sempre tem alguém que não concorda. E mesmo porque, como se transformou em uma ditadura, a ditadura vai ter alguém que não se vende. Vai ter as pessoas que querem sua própria liberdade. E aí aparece um grande opositor ao Getúlio Vargas, chamado Luiz Carlos Prestes.
Mas quando aparece uma pessoa para desafiar o governo, qual é a primeira acusação que todo mundo, que o governo faz à pessoa? É o que fazem hoje. Já ouviram falar em comunista? Não dizem aí? Me dizem, olham para a minha cara e dizem, olha, o Marcelino, professor Marcelino, é comunista. Eu sou um cara crente em Deus. Mas fico feliz quando as pessoas me dizem que eu sou comunista. Porque se for para estar do lado do povo, a gente está, sempre. Mas eu não sou comunista. Mas as pessoas dizem. É a mesma coisa que fizeram com a maioria da população brasileira de oposição. As pessoas estão sempre acusando as outras sem ter verdade nenhuma sobre isso. Naquele período teve. Só que no fato do Luiz Carlos Prestes, esse sim, esse era comunista. Aí ele fez uma coluna, uma viagem parecida com a do Getúlio, só que era Luiz Carlos Prestes, ele foi mais profundo, porque ele viajou pelo interior do Brasil. E quando ele fez essa viagem no interior do Brasil, ele descobriu as mazelas. Ele descobriu que nós não tínhamos um plano de saúde. Ele constatou na realidade. Ele constatou que nós não tínhamos um sistema de educação pública. Ele se constatou, o próprio exército não tinha uma carreira militar definida. Entendeu? E é através dessa coluna Prestes que essas mazelas, essas coisas que só atingem diretamente a pobreza, foram descobertas. Ele descobriu, por exemplo, que os agricultores no interior das fazendas não tinham ferramenta para trabalhar. Porque uma coisa é você ter uma fazenda, uma coisa é você trabalhar na fazenda. E quem trabalhava na fazenda não tinha nada. Por isso que muitos fazendeiros têm até hoje 500, 1.000, 2.000 alqueires de terra. Quando todo mundo tem uma quantidade de terra dessa excedente, é porque falta para alguém. E esse alguém tem que trabalhar, né? E esse alguém que trabalhava naquela época, muitos deles não tinham nem ferramenta para trabalhar, certo? Então, Luiz Carlos Prestes, eu fiz um texto para vocês sobre Luiz Carlos Prestes. Tá lá. Lá vocês têm um monte de explicação como é que essa coisa aconteceu com Luiz Carlos Prestes lá. No item 25, eu falei, tinha falado para vocês que tinha um filme muito bom para vocês conhecerem o Luiz Carlos Prestes. Um filme chamado Olga. Olga era a esposa do Luiz Carlos Prestes, que na época, aí já é a Segunda Guerra Mundial, ela era perseguida pelos alemães, pelo Hitler. E o Hitler obrigou ao Getúlio Vargas a deportar Olga. E a Olga morreu lá no campo de concentração. Foi morta, morreu não, foi morta lá no campo de concentração na Alemanha. Na Alemanha não, acho que foi. Ela morreu em Auschwitz, no campo de concentração na Polônia, eu acho que é isso. Beleza? Então, fiz uma trajetória aí para vocês desses 26 fatos. O 26 eu falo do texto. É o texto que vocês têm sobre Luiz Carlos Prestes. Tem um texto também que eu passei para vocês, que é do discurso quando Getúlio Vargas lança a CLT, que foi um famoso discurso que ele fez no estado do Vasco da Gama, no Rio de Janeiro. Vocês também têm esse texto aí, né? Então esses dois textos são as principais avaliações que eu já passei aí para vocês. Esse texto do Luiz Carlos Prestes e o discurso do Getúlio Vargas no estado do Vasco da Gama. Eu espero que vocês façam isso daí. Beleza? Ok? É isto que eu queria passar para vocês nas reflexões sobre a era de Getúlio Vargas. Próxima aula vou passar exercícios sobre esses dois textos. Portanto, quem não fez os textos, não escreveu os textos no caderno, vamos que vamos. Acelera isso aí. E me mande lá no e-mail, me mande. Se comuniquem comigo. Beleza? Valeu? Um abraço.